A cultura do jejum, Luciano Subirá, áudio 16. A fome versus a saciedade. A fome é um dos mais básicos instintos humanos e é aplicada de forma alegórica, muitas vezes para expressar um profundo anseio ou necessidade por outras coisas. Jesus afirmou: Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Mateus 5:6. Essa fome e essa sede não são literais. O Salmo 42, atribuído aos filhos de Corá, também declara: A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Salmos 42, 2. Novamente, não se trata de sede literal, e sim de anseio profundo. A saciedade também não é apresentada exclusivamente na perspectiva da literalidade. Atente para as palavras de Cristo: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. João 6:35. Com isso em mente, convido a refletir comigo sobre algumas afirmações feitas no Sermão do Monte. Em primeiro lugar, há a afirmação: Bem-aventurados são vocês que agora têm fome, porque serão saciados. Lucas 6:21. Em segundo lugar, a declaração: Ai de vocês que agora estão fartos, porque vocês vão passar fome. Lucas 6:25. Se tais afirmações são interpretadas somente por um ponto de vista literal, temos um sério problema. Qual? A primeira distinção entre as frases é encontrada no início e na consequência de cada uma delas. Bem-aventurados e ai de vocês. Ou seja, a primeira frase estaria sugerindo que ter fome para depois ser saciado configura um evento positivo, enquanto a segunda, que estar saciado é algo negativo, passível de punição. No caso, a punição seria a fome. O que se gera é um ciclo repetitivo, levando as pessoas a alternarem continuamente de lugar. Os famintos seriam recompensados com saciedade, mas, a partir do momento que estivessem fartos, seriam julgados com fome. Ao voltarem ao estado de fome, seriam novamente saciados. Dessa forma, o ciclo jamais se interromperia. A única forma de as declarações de Jesus fazerem sentido é percebendo que ele não fala de fome e saciedade literais. A fome pelas coisas espirituais nos leva à saciedade espiritual. Entretanto, alguém pode estar farto, sem apetite pelas coisas espirituais e acabará passando fome. Permita-me exemplificar melhor. As mães modernas são um pouco menos rígidas que as de antigamente. Eu sou de uma época em que elas, e a minha mãe certamente está inclusa nesse grupo, não permitiam que os filhos comessem entre as refeições, especialmente o que chamavam de bugigangas, como doces e salgadinhos. Por que elas eram rígidas com isso? Porque quando os filhos comiam entre as refeições, acabavam perdendo o apetite para os alimentos mais importantes e necessários. Penso que seja um bom paralelo do que acontece com muitos cristãos. Estão empanturrando a alma com tanta coisa que já não encontram mais espaço para o apetite espiritual. Em suma, a fartura natural pode contribuir com indiferença espiritual. Tenham o cuidado de não se esquecer do Senhor, seu Deus, deixando de cumprir os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje lhes ordeno. Não aconteça que, depois de terem comido e estarem fartos, depois de haverem edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem o seu gado e os seus rebanhos, e aumentar a sua prata e o seu ouro, e ser abundante tudo o que vocês têm, se eleve o seu coração e vocês se esqueçam do Senhor seu Deus, que os tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Deuteronômio 8, 11 a 14. Observe que a advertência não se refere a pecados, mas a coisas lícitas. No versículo anterior, Deus, por meio de Moisés,
havia dito aos israelitas: vocês comerão e ficarão satisfeitos, e louvarão o Senhor seu Deus pela boa terra que lhes deu. Deuteronômio 8:10. A fartura era indiscutivelmente uma bênção divina, cumprimento de sua promessa e motivo para louvá-lo. Não se pode negar isso. Entretanto, a exortação denuncia que é possível que nos empolguemos tanto com tais coisas a ponto de esquecer o Senhor. O conselho ao cuidado incluiu questões alimentares, depois de comerem e estarem fartos, e materiais, depois de haverem edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem o seu gado e os seus rebanhos, e aumentar a sua prata e o seu ouro, e ser abundante tudo o que vocês têm. Como aquela, esta também é uma área em que coisas lícitas podem entulhar, entre aspas, a alma. Veja bem, o dinheiro em si não é errado. A Escritura condena o amor ao dinheiro. 1 Timóteo 6, 9 e 10. Não o dinheiro em si. Alguém pode não ter dinheiro algum e ainda assim amá-lo. Dessa forma, ele terá a raiz de todos os males, mesmo sem ter dinheiro. Por outro lado, alguém pode ter dinheiro, acrescente ou substitua aqui as expressões posses, recursos, sem amá-lo. Se as riquezas de vocês aumentam, não ponham nelas o coração. Salmos 62, 10. Entretanto, ainda assim, as questões materiais são delicadas. A relação do cristão com elas deve ser marcada por cuidado. Mesmo aquilo que não é ilícito, proveniente de bênção divina, como é o caso do texto que analisamos de Deuteronômio, pode acabar enredando a alma de alguém que serve a Deus. O episódio do jovem rico ensina muitas lições preciosas concernentes a esse assunto. É notório que ele ansiava por mais do que já havia alcançado espiritualmente. No relato de Mateus, encontra-se a pergunta: o que me falta ainda? Mateus 19, 20. No Evangelho de Lucas, há o registro da frase na resposta de Jesus: uma coisa ainda falta a você. O jovem, contudo, esbarrou em uma barreira que não o permitiu corresponder com Cristo e romper espiritualmente. Observe. E Jesus, olhando para ele com amor, disse: só uma coisa falta a você. Vá, venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Marcos 10, 21 e 22. Ainda que se trate de uma resposta personalizada, que Jesus não fez para todos os seus discípulos, é inegável que o Senhor, que o amou, entendeu que ele necessitava de desprendimento das coisas materiais. Diante da recusa do jovem, porém, Cristo fez daquele um momento didático. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. Os discípulos estranharam estas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito admirados, dizendo entre si: sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, olhando para eles, disse: para os seres humanos é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Marcos 10, 23 a 27. A primeira lição que encontro no texto está relacionada com a asseveração do Senhor. Como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. Marcos 10, 23. Quando os discípulos não deram a devida atenção, Cristo vivo e reenfatizou a dificuldade dos ricos de entrarem no reino de Deus.
Logo, é inquestionável que há uma dificuldade, mas a pergunta a fazer é: qual a origem dessa dificuldade? De onde ela procede? Sabemos que Deus não faz acepção de pessoas. Romanos 2:11. Então, não é ele quem dificulta a entrada em seu reino. Logo, quem dificulta a entrada é o próprio rico. E por que os ricos apresentam dificuldade? Porque satisfazem sua alma com as riquezas, de modo que já não há apetite para aquilo que é espiritual. Foi por isso que o jovem rico desistiu de caminhar com Jesus. Em outro momento, Cristo falou de um rico insensato que disse à sua alma: Você tem em depósito muitos bens para muitos anos. Descanse, coma, beba e aproveite a vida. Lucas 12:19. Ou seja, uma alma que se encheu dos docinhos terrenos, tem, entre aspas, tende a perder o apetite para a refeição espiritual saudável. A segunda lição que extraio do relato é a distinção entre dificuldade e impossibilidade. Quando o mestre falou dos ricos, seus discípulos perguntaram: sendo assim, quem pode ser salvo? Marcos 10:26. Jesus respondeu: Para os seres humanos é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Marcos 10:27. Ou seja, Jesus afirmou ser difícil, mas não disse ser impossível que um rico se salve. A dificuldade para entrar no reino é gerada pelo próprio rico, que enche sua alma com outras coisas, mas a impossibilidade é derrubada por Deus, que torna tudo possível. Em outras palavras, se o rico enfrentar sua dificuldade, encontrará a possibilidade oferecida por Deus. Glória a Deus. Até o próximo áudio.